Pompeia. Então, neste momento, por a senhora estar nesta casa, visitando esta casa em um assunto pertinente, dando explicações para a Comissão de Saúde, eu, enfim, autorizo que a senhora pudesse usar esse espaço para poder esclarecer aos nossos colegas vereadores, que a gente possa transmitir ali fora para a nossa sociedade, da pessoa que está lá dentro diariamente, do que está acontecendo, no que pode infringir ali na frente para a nossa população, principalmente a mais carente. Se hoje temos problemas, que sempre a senhora faz de tudo para saná-los, quem dirá ali na frente, se essa questão do Hospital Pompeia, que o município perder o domínio, o que pode acontecer? Então, a senhora tem até 15 minutos para esclarecer. Após isso, os vereadores que querem se inscrever têm 5 minutos e ainda tem a réplica da nossa secretária para que a gente possa transmitir para a população realmente o que está acontecendo e que o município e a sua pasta está fazendo em prol da população. Com a palavra, a nossa secretária Daniele Meneguzzi. Bom dia a todos. Muito obrigada, presidente Velocino. Obrigado aos demais vereadores, todos que se dispõem nesse momento a nos ouvir, dada a relevância e a importância dessa discussão. A gente agradece de antemão a parceria de sempre que pudemos manter com todos os nobres vereadores, em especial com a Comissão de Saúde, que para e passo, junto com a nossa pasta, tem acompanhado os desafios, que são cada dia maiores e que não nos amedrontam. É preciso que enfrentemos sempre em nome da população. Foi assim que estamos atravessando, na verdade, toda essa pandemia, todos os desafios, e temos pela frente agora uma fila de espera enorme, gigantesca de pacientes que precisam do nosso sistema público de saúde. E aqui a gente fala não só dos munícipes de Caxias do Sul, a gente fala da população de toda a região nordeste do estado, que engloba 49 municípios com Caxias do Sul. Eu montei aqui uma breve apresentação, até para poder explicar para os nobres vereadores o histórico e o que tem motivado essa discussão. Na verdade, nós estamos trabalhando com essa questão das renovações dos contratos com o Hospital Pompeia de forma praticamente contínua, porque eu vou explicar depois, são 2 contratos, um, na verdade, é o contrato e o outro é o termo de fomento. Eles precisam ser renovados de forma anual e precisam aí passar por revisões e, na medida do possível, a Secretaria acata ou não as solicitações e sugestões dos prestadores, né? Não falando só do Pompeia. E fomos, de uma certa forma, surpreendidos pela notícia que foi veiculada na imprensa e que falava da ameaça do Hospital Pompeia em encerrar os contratos com o SUS. O hospital procurou a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, demonstrando preocupação, porque, da nossa parte, não estaria havendo diálogo e negociação. Quero afirmar aqui para vocês que, em momento algum, o Executivo Municipal ou essa pasta se negou ao diálogo. O impasse que nós estamos enfrentando diz respeito a algumas cláusulas contratuais em que há divergências de entendimento, inclusive da legislação, entre Secretaria e Hospital Pompeia. Eu preciso contextualizar para vocês como funciona a organização do Sistema Único de Saúde no nosso país e no nosso estado. Quando eu falo em referências em regiões de saúde, dentro do nosso estado, eu estou falando, por exemplo, de Caxias do Sul, que está lá na 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, e todo o nosso estado é dividido em 18 coordenadorias. Cada coordenadoria tem as suas referências de atendimentos para os pacientes do Sistema Público de Saúde. E essas referências, elas acontecem
porque o sistema está organizado de forma regionalizada e hierarquizada. O que isso quer dizer? Que todos os municípios e que todos os prestadores não vão executar os mesmos serviços, não vão prestar os mesmos serviços, porque isso seria ilógico, irracional e economicamente inviável. Se estabelece no país e nessas regiões cidades e unidades hospitalares que vão ser referência e que essas referências são pactuadas, ou seja, a concordância do município e do prestador de serviço, que pode ser público ou que pode ser privado, no caso do Pompeia, o hospital é uma entidade privada, mas que essas referências são estabelecidas justamente para que os atendimentos de maior complexidade, ou seja, os atendimentos que são mais caros, que são mais custosos, que são mais onerosos, que são mais complexos, sejam aí de forma hierarquizada, organizados, e é aí que Caxias se insere. Caxias é a referência para todos os 49 municípios da região da Macro-Serra de Saúde. Assim como Porto Alegre é referência para toda a região do litoral, para toda a região ali que envolve a primeira, a segunda e 18ª região de saúde, só para vocês entenderem por que um paciente, por exemplo, que mora em Torres, é atendido em Porto Alegre, quando precisa de um procedimento de alta complexidade. Por que um paciente de Nova Araçá vem ocupar um leito de UTI aqui em Caxias? Porque Nova Araçá não tem UTI. Porque não seria lógico para uma população de 20 mil pessoas manter uma unidade de terapia intensiva, e por isso que eles são referenciados para essas macro-regiões. Outro ponto que é importante de se trazer aqui para vocês é que a regulação do acesso ao sistema público de saúde, ela é legalmente obrigação do gestor, seja ele federal, estadual ou municipal, garantindo dessa forma o acesso equânime, transparente e igualitário para todos os usuários do sistema público de saúde. Por que existe regulação de leitos? E vocês muitas vezes nos perguntam, secretária, eu estou com um paciente que está lá na UPA ou que está no hospital da outra cidade, que está aguardando para acessar um leito em Caxias, e eu respondo para vocês. Já está cadastrado na central de regulação. Porque essa central de regulação que temos em Caxias do Sul, porque somos uma cidade polo, como eu já expliquei, ela é responsável por encaminhar, o regular significa definir, seguindo critérios de prioridade e de gravidade, esses pacientes para os serviços. Então, a central de regulação enxerga lá no seu mapa. Hoje de manhã, por exemplo, o município tem 22 pacientes cadastrados na central de regulação aguardando por um leito. Por que não é o hospital A ou o hospital B que escolhe qual paciente vai ocupar o seu leito? Porque aí a gente estaria caindo numa possível falta de equidade nesse critério. Então, é a regulação que tem essa responsabilidade, repito, legal, de destinar e encaminhar os pacientes para os leitos hospitalares. E não só para os leitos, mas para consultas, para cirurgias, para procedimentos, para sessões de fisioterapia, para tudo. Então, a regulação existe para isso. E ela é, repito, determinada por lei. O que nós temos contratualizado com o Pompeia? Nós temos o contrato 580, que a gente chama de contratão, que é o contrato que engloba toda a prestação de serviços ao sistema público de saúde, sejam eles a nível de internação, ambulatório ou procedimentos. Nesse contrato, nós repassamos, em média, 4,5 milhões por mês para o Pompeia. E esse contrato, vigente até junho de 2022, ou seja, nós não estamos descobertos por contrato, não há possibilidade de unilateralmente o hospital definir pela rescisão desse contrato, até porque isso, além de inviável, implicaria em outras medidas legais que certamente o município tomaria, e que esse contrato precisa ser renovado para incluir os aportes que o governo do Estado está fazendo a alguns hospitais do Estado, que é o programa Assistir.
Então, o Pompeia, que recebia até então R$340 mil por mês do governo do Estado, como aporte, como subvenção, para complementar os valores da tabela SUS, passará a receber R$1,050 mil. E como a transferência de recursos para os prestadores de serviços só pode acontecer através do município, porque somos um município de gestão plena, ou seja, nós, Caxias do Sul, somos responsáveis pela gestão de todos os recursos, não há meio legal de repassar essa diferença para o hospital sem que haja essa adequação no contrato. E, junto com a nossa solicitação de adequação do contrato, venho, por parte do hospital, uma série de solicitações, de modificações em algumas metas de prestação de serviços e também uma cláusula contratual que versa sobre o percentual de destinação de serviços e de leitos SUS ao sistema público de saúde. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E o termo de fomento, que é o outro contrato que nós temos, que, na verdade, não é um contrato, mas é um termo pelo qual o município repassa mensalmente dos seus caixas próprios, né, porque essa é uma subvenção, é um fomento, é uma complementação que o Executivo Municipal faz ao hospital, que traz aí R$1,8 mil por mês que o hospital recebe. Aqui a gente traz um resumo dos valores que são repassados, só para exemplificação do quanto esses contratos representam para os entes que prestam serviços ao sistema público de saúde. Então, em 2021, de janeiro a novembro, já foram repassados para o Pompeia R$91 milhões. Isso, a gente tem recursos que são do Fundo Estadual de Saúde, tem a subvenção, tem a produção, né, os atendimentos efetivamente prestados que são pagos, emendas parlamentares, recursos do Covid, e não estão aqui incluídos as isenções tributárias que o hospital tem em função de ter o certificado do SEBAS. Então, a gente pode aqui demonstrar de forma clara para vocês de que o aporte de recursos, que o pagamento pelo serviço SUS que é prestado, ele representa valores bastante significativos. Dos caixas próprios do município, pelo menos R$1,8 mil, e boa parte daqueles 9 milhões relativos aos leitos Covid. Quais são os motivos de divergência e pelos quais nós realmente estamos bastante firmes na nossa posição de manutenção? Diz respeito à redução de alguns quantitativos de exames e consultas, facultados, sim, pelas portarias de habilitação. O que isso quer dizer? Quando o hospital detém uma habilitação, por exemplo, de traumato-ortopedia, essa habilitação ela traz consigo quantitativos mínimos de atendimento. O Hospital Pompeia, historicamente, presta mais serviços do que aqueles previstos nas portarias de habilitação, ou seja, o serviço prestado é maior do que a portaria traz. E os pleitos do hospital trazem consigo a equalização desses valores, ou seja, a instituição manifesta que quer se adequar a essa legislação vigente, ou seja, não atender com base nas médias históricas, e sim naquilo que a legislação determina. Então, resultado disso, por exemplo, a traumato-ortopedia, cuja média histórica de consultas era de 1.700, vai passar, a partir do novo contrato, para 1.200, porque 1.200 é o mínimo exigido pela legislação. Outras reduções que nós tivemos dizem respeito aí a número de exames que são prestados, alguns têm justificativa técnica, e dentro de uma negociação, muitas vezes, é preciso se avaliar todos esses pontos, e nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, concordamos, sim, com uma série de adequações dentro do plano de metas e dentro do contrato,
Porém, no nosso entendimento, abrir mão de deixar no contrato, e esse é o grande ponto de divergência, o Executivo Municipal abrindo mão de fazer constar no contrato um número mínimo de leitos a serem ofertados para o sistema público de saúde, pode representar numa redução do nosso poder de controle, algo que, inclusive, como eu citei antes, legalmente nem seria possível, porque a legislação do SUS ela é muito clara, no sentido de que a regulação é responsabilidade do gestor, e que as médias históricas de atendimento mostram a necessidade desse número mínimo de leitos disponíveis ao sistema público de saúde. A argumentação do hospital e o pleito inicial do hospital era pela alteração de uma cláusula contratual bastante antiga, sim, é verdade, que trazia no seu escopo a informação de que o hospital deveria disponibilizar 60% da sua capacidade instalada. A legislação de concessão do SEBAS, do Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social, mudou. Antigamente, ela era assim. Mas agora ela fala que os serviços, para terem direito ao SEBAS, precisam prestar 60% dos seus serviços ao SUS, e não mais 60% da sua capacidade instalada. E aí, essa divergência de entendimentos, de que já que as cláusulas para a concessão do SEBAS falam em 60% de serviços, o hospital entende que leito... É para mim terminar? Tá, vou concluir. Desculpa, não estou habituada. E a instituição não entende que a manutenção do número mínimo de leitos aí seja necessária ou seja legalmente resguardada. Eu trouxe aqui uma série de dados, mas de uma forma bastante resumida, ressaltar que, em momento algum, houve pleito ou houve solicitação por parte do hospital de revisão dos valores e dos aportes financeiros. A instituição argue a necessidade de mudança dessas cláusulas e flexibilização do número de leitos, em função de que precisa viabilizar economicamente a instituição e de que poderia, em tese, fazer essa regulação de forma interna, o que não é possível, o que não é previsto na legislação. Então, nós temos quantitativos expressivos de atendimentos que são prestados hoje pela instituição, né? A gente tem aqui, depois eu posso deixar com os senhores, toda a produção que demonstra que nos anos de 2020 e 2021 caiu de forma significativa. Gente, essas pessoas que não foram atendidas em 2020 e 2021 estão nas filas. E flexibilizar, reduzir, mesmo que não seja uma intenção expressa, nós não podemos, enquanto Executivo Municipal, ficar no campo das ideias ou das combinações. É preciso que, contratualmente, esses números sejam mantidos, eles sejam garantidos. E esse é realmente o nosso atendimento. Eu trouxe aqui bastante informações, só quero pular para a última lâmina, que são os pontos aí que precisam de análise e que estão gerando divergência. O primeiro deles é a questão da regulação. Não se pode, como o hospital solicita, o município abrir mão de regular 100% desses leitos. Só que, para executar essa regulação, nós precisamos trabalhar com quantitativos, com quantidade. Senão, como é que a minha central de regulação vai regular leitos se não tem um número de leitos definidos? E o segundo ponto é de que, legalmente, e aí a gente traz, inclusive, as portarias que regem o sistema, e é um arcabouço de resoluções e de portarias, que realmente são muito técnicas, mas que isso, realmente, do ponto de vista legal, não tem como ser concedido. Essa é a nossa posição. Solicitamos ao Estado e também aos nossos departamentos jurídicos, enquanto PGM, essas análises, mas, de forma preliminar, nós já temos aí a nossa informação
e a convicção de que estamos aí para defender os interesses da nossa comunidade e garantir que esse acesso haja, que ele aconteça, que ele seja equânime, que ele seja igualitário. Muito obrigada, desculpe me alongar. Secretária, eu lhe convido para fazer parte da mesa os vereadores que queiram fazer seu questionamento por ordem de inscrição. Terão até 5 minutos, porque convido a secretária, talvez vai ter que fazer algumas anotações, porque depois vai ter só 5 minutos para as respostas, e aí não tem como. Peço a palavra. Vereador Cadore, então, com a palavra. Primeiro, parabenizar a secretária, o executivo, por vir até a Câmara discutir um assunto, talvez, um dos mais importantes dos últimos dias da nossa legislatura. Eu gostaria aqui de relembrar a imagem e o trabalho que o Hospital Pompeia tem feito nos últimos anos. Ele sempre foi parceiro, liderando, associando. Eu lembro do Luiz Felipe, o nosso eterno treinador da Seleção Brasileira e outros, sempre junto ao Hospital Pompeia, e tenho certeza que até hoje participa. E de uma hora para outra, num momento inoportuno, que a pandemia ela existe e deixou e deixa as grandes sequelas, num posicionamento da superintendente do Hospital Pompeia, a senhora Lara Vieira, e por último, a forma como esse ruído veio à tona, através da imprensa. E eu tenho certeza absoluta que o Executivo, através da secretária, através do prefeito, da vice-prefeita, sempre teve diálogo e tem, e o Hospital Pompeia, pela reconhecida importância que tem para a nossa cidade e região, sempre teve uma atenção especial. E a prova é o recuo, a flexibilização em muitos pontos. Então eu queria deixar registrado esses 3 pontos. A imagem do passado, o momento em que esse assunto vem à tona pela fila de pacientes que precisam de cirurgias, isso não podemos descartar, e por último, a forma como foi conduzido. Eu gostaria de parabenizar o Rafael, presidente da nossa comissão, que eu com muito orgulho faço parte, a Comissão de Saúde, que tem sido sensível. Nós tivemos sempre juntos a secretária, no sentido de tentar equalizar, resolver os problemas relacionados à saúde. Mas eu repito o que eu disse no primeiro momento, é um dos aspectos negativos, é uma das coisas negativas que veio à tona em final de ano e que nós precisamos nos posicionar firmes para que o rompimento não aconteça. Espero que a superintendência, a superintendente do Hospital Pompeia e todo o seu grupo diretivo recuem no sentido de que não exista uma ruptura, e sim uma soma de esforço no sentido de nós melhorarmos a saúde, porque, como disse muito bem o presidente há pouco, é um saco sem fundo. Nós precisamos estar sempre juntos para tentar minimizar a situação. Então, essa é a minha posição, e parabenizo mais uma vez a presidência, e digo mais, a secretária, que demonstra claramente que conhece muito e tem conhecimento com propriedade, porque eu sei da tua história dentro do Hospital Pompeia. Era isso, muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Rafael. Aqui eu tenho o Denise, mas vai ter oportunidade para todos. Denise, então, depois Rafael. Tomou um acordo. Pronto. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um cumprimento especial à nossa secretária de Saúde, dizer que realmente o momento ele nos preocupa bastante, né? Acho que todos nós aqui que temos cargo público estamos sendo provocados pela comunidade, né, nesse momento,
E aqui eu chamo atenção também para os pacientes de hemodiálise, né? O pessoal está muito preocupado. A gente tem pessoas, idosos, né, pessoas carentes que estão fazendo hemodiálise há 30 anos, pelo SUS no Pompeia. Sendo que a gente sabe que a hemodiálise em Caxias do Sul já é bastante restrita, né, não atende a demanda necessária. A gente sabe que nós temos pessoas que acabam internando para conseguir fazer hemodiálise, né? Então, se antes da pandemia já era um problema a questão da hemodiálise, agora, no pós-pandemia, considerando que muitas pessoas ainda acabam tendo que fazer hemodiálise em função da Covid, né, isso nos preocupa bastante. Então, eu quero deixar aqui essa preocupação. Acho que os pacientes estão apreensivos, né? É a diferença de estar vivo. Então, a gente precisa realmente olhar com muita atenção. Eu vejo que... Eu olho com muita preocupação mesmo. A gente conhece a história do Pompeia, nos orgulhamos muito da história do Pompeia. Como vereadores aqui e agentes políticos, sempre buscamos articular emendas, apoio para o hospital. Fizemos várias concessões, mesmo na questão de área construtiva, para ampliação de serviço, e agora nos preocupa, né, nesse momento difícil, haver essa redução de atendimento à nossa população. Então, eu registro aqui, né, também esse esforço por parte da Comissão de Saúde, né, do governo municipal. Esperamos que também, por parte do hospital, a gente consiga, né, conduzir da melhor forma para a nossa cidade. Acho que esse momento exige, né, uma unidade em ação, para que a gente não... Né, a gente já tem tantas pessoas sofrendo que a gente não conseguiu ainda sair direito de uma pandemia, tem um monte de pessoas esperando por procedimentos, e a gente precisa realmente olhar com atenção. Acho que juntos a gente pode construir alternativas aí para o próximo período. Então, era esse o nosso registro aí da nossa preocupação. Vereador Rafael. Senhor presidente, um bom dia, secretária Daniela, Mário, jurídico, a Grégora, secretário de governo, e o nosso amigo, o Milton, do financeiro. Bom, presidente, colegas vereadores, quero dizer para vocês que, para mim, está sendo um grande desafio, esses 2 anos, principalmente, enquanto presidente da Comissão de Saúde. Para mim, é um desafio porque nós presenciamos diversos momentos da questão do Covid, intermediar diversos enfrentamentos. Acho que tem algum microfone ligado. Um segundo momento, e agora, principalmente no final do ano, o desafio das UPAs, que está um sério problema contratual, principalmente na UPA Central, o não cumprimento de horas de médicos, de profissionais, o desencontro de colegas, né? Que é uma situação também crítica que está vivendo a Secretaria da Saúde, que caiu no colo da Secretaria da Saúde. Mas, principalmente, é um tema que eu venho alertando há muito tempo e que, com o agravamento do Covid, acentuou, que nós estamos vivendo numa cidade onde as pessoas estão morrendo em casa, estão morrendo sem atendimento, ou quando chegam lá no Hospital Geral, vou dar um exemplo, para fazer uma cirurgia vascular, a única solução é amputar a perna e gastar mais recursos ainda do SUS, porque vai ter que ter cadeira de roda, psicólogos e outras coisas mais. E aí, nós estamos num problema central nesse momento, que é a questão do Hospital Pompeia, que apresenta diversos argumentos. E a gente tem que respeitar os argumentos de ambas as partes, tanto da Secretaria, tanto do Hospital Pompeia. Uma equipe que veio com propósito de gestão, o Daniel trabalhou lá há muito tempo, né? E pelo que a gente observou naquela reunião ali com o prefeito na semana passada, o bispo, que representa a Mitra Diocesana, e o Pio Sodalício, representando a Sandra, e a superintendente, a Lara, eles estão em sinergia, e eles estão, os 3, com o mesmo argumento fechado e que não voltam atrás dos argumentos deles. Já a secretaria do outro lado argumenta não, que é uma questão histórica, que é uma questão, enfim. Aí a gente, que está do lado de fora, vereador Cadória, a gente apela pelo sentimento. Pô, quem que não nasceu no Hospital Pompeia, aquele sentimento de pertencimento, aquela questão do Filipão, as campanhas, todo mundo tem história no Hospital Pompeia.
né? E a gente tenta chantagear uma e a outra parte para tentar entender que quem vai ficar desassistido é a população. E realmente, batem nas portas dos nossos gabinetes ou nos nossos telefones, ligações, WhatsApps, de pessoas que estão morrendo. Hoje o vereador Felipe fez uma fala bonita sobre a questão do turismo. Mas se algum turista quiser vir para a festa da uva e ficar mais que um dia, 2, e precisar de hemodiálise, nós vamos perder esse turista. Porque nós não temos vagas disponíveis para hemodiálise hoje. E quando alguém precisa, que está quase morrendo, ele fica internado 2, 3 meses nos hospitais da nossa cidade, porque ele sair do hospital, ele tem que voltar para o final da fila e ele vai morrer e não vai conseguir fazer hemodiálise. E aí a justificativa que o Hospital Pompeia está falando, e a gente tem que entender a justificativa, que eles extrapolaram os números de atendimento. Inclusive apontamentos que foram feitos pela vigilância, segundo a Lara falou lá naquela oportunidade, né, que a vigilância apontou que tinha superlotação de pessoas no atendimento ali da hemodiálise. Então, o que eu me preocupo é que nós temos um hospital geral quase pronto, né? Se esse contrato for reincidido, será que nós teremos a possibilidade de contratualizar com outros hospitais? E a preocupação, Dani, está tudo sobre a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul e os outros 48 municípios, cadê o compartilhamento de responsabilidades? Porque é fácil municípios vizinhos aparecerem nos jornais, noticiários, que estão trazendo turistas, plantando arvorezinha, florzinha, e só trazendo vans aqui para Caxias do Sul e nós absorver toda a culpa, toda a carga. O peso, a culpa está sendo Caxias do Sul. Ah, mas a gente tem gestão na saúde. Beleza. Mas a gente tem que fazer um grande chamamento para dividir essa responsabilidade com os outros municípios. Mas eu quero dizer o seguinte, colegas vereadores, vereador D'Ambrosio, nesse cabo de guerra, quem será perdendo não é um lado nem o outro, é o povo. Porque os dados foram mostrados aqui, nós estamos numa cidade de pessoas quebradas, e o agravamento das doenças aumenta a cada dia. Uma pessoa que não consegue fazer uma cirurgia de traumatologia, que nós estamos com quase 2.000 pessoas na lista de espera, e eu vou concluir, presidente, a cada dia o agravamento da doença aumenta, e o custo SUS na mesma proporção. Então, nós precisamos chegar num consenso, porque eu fiz alguns apontamentos aqui que o Hospital Pompeia coloca na mesa, né? Que é uma lei federal que prevê 60% de serviços e não para os leitos. A Lara reafirma sempre nos argumentos dela, né? Que a lei federal prevê 60% dos atendimentos e não dos leitos, que é uma questão federal. Já o município diz que não, que é uma questão histórica. Então, nós precisamos chegar no meio termo. Quem que vai ceder nisso? Porque está na iminência de a gente poder perder um grande contrato no hospital que é histórico, volto a dizer que é pertencimento, né? É um hospital filantrópico, mas que todo mundo reconhece por ser um hospital SUS, né? De um excelente atendimento. E, claro, a gente sabe, para concluir, presidente, que o hospital está prevendo, e inclusive nós aprovamos recentemente aqui na Câmara, a ampliação do hospital, de 13 andares, né, que vem robôs atender as pessoas e não ser humano, robôs do Japão para atender a saúde da mulher e do homem. Que bom, mas nós temos que se preocupar também com aquelas pessoas do SUS que podem ficar desassistidas. Então, eu faço esse apelo para que a gente possa, e a Comissão de Saúde está liderando esse processo de diálogo, e que nós cheguemos ali em breve comemorando, viu, secretário Daniela? Mas quero parabenizar a tua condução, mas chamar os outros municípios da região para dividir esse fardo de Caxias do Sul. Obrigado. Vereador D'Ambrosio. Senhor presidente, nobres colegas, diferente do jurídico do Hospital Pompeia, que tratou a comissão de vereadores de forma ridícula, a Secretaria da Saúde sempre busca a casa do povo, porque sabe que aqui tem o nosso apoio. Aliás, o município está fazendo sua parte muito bem e buscando mais recursos com o governo do Estado. Vejam que aumentaram quase 700 mil a mais por mês. Então, se a regulação é da organização do gestor, não pode afrouxar. Se a regulação é obrigação do gestor, a Secretaria da Saúde não pode afrouxar. É 179 leitos, é 179 leitos.
Ou nós vamos hoje, com 10 dias, o paciente na UPA ampliar para 15, para 20? Vamos deixar morrer? Então, eu quero dizer o seguinte, ó, não abrir mão dos 179 leitos, não aceite modificações. A Lara falou na Rádio Caxias hoje de manhã, menos leito para entrar mais recursos para os hospitais. Tá, mas peraí, o hospital nasceu ontem, hoje, tem 106 anos, e o que a sociedade fez? Se ela veio de fora, nós conhecemos o hospital há muito e ajudamos. Eu mesmo, uma emenda do nosso partido PSB, levei recursos ao Hospital Pompeia. Então, secretária, plano de metas, exija plano de metas. O bispo Dom José está sendo insensível. Essa Lara veio de fora, não conhece Caxias. E eu reitero, o Adiló não está sozinho. A senhora não está sozinha. A Comissão da Saúde, liderada pelo Rafael, está à frente e nós estamos querendo que a população não seja prejudicada. Então o Hospital Pompeia precisa reconhecer que não nasceu ontem. Não nasceu ontem. E essa direção veio de fora, ela tem que respeitar tudo aquilo que foi feito para que o hospital chegasse. Estão falando em extinguir o 3º turno de hemodiálise? O que é isso? Mas o que é isso? Não. Nós precisamos de mais diálogo ainda. E se precisar da comissão, se precisar da direção da casa, tenho certeza que nós vamos intermediar. Não frouxe, secretária. 179 leitos, a regulação tem que ser coordenada dessa forma, porque são vidas. São vidas, não é dinheiro. Ela mesma falou que não é dinheiro. Mas como não é dinheiro, se hoje de manhã ela falou que reduzindo leitos entra mais recursos? Então conte conosco. Nós estamos e precisamos que o Pompeia continue com o seu plano de metas e continue atendendo bem a população. Obrigado. Vereador Bressan, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Gostaria aqui de, primeiro, cumprimentar a secretária, nossa secretária Daniela. Bom dia, tudo bem, secretária? Nosso jurídico, o Mário, que está na saúde, o Bobinotti, do financeiro. Secretária Grégora, aqui o secretário de governo, que está nos prestigiando. Pessoal que hoje também chegou, minha amiga Rúbia, Sandra e o Fabiano, que são da comunidade. E que bom que temos gente da comunidade aqui, que é onde eu... fui, acho que, talvez um dos primeiros, mas juntamente com os vereadores da comissão, secretária, a nós poder colocar a transparência. Eu sempre disse que me elegi e estou aqui fazendo, na minha legislatura, transparência do nosso trabalho. E nós não podemos aqui, de forma alguma, que é o que está acontecendo hoje, tentar, onde a diretora do Hospital Lara, querer colocar nas costas do prefeito e dos vereadores desta casa a responsabilidade ou a irresponsabilidade que ela está cometendo nesse momento. A gente sabe e acompanhamos naquela reunião no Salão Nobre que o município abriu mão de muitas coisas que não poderia. Fico triste e magoado aqui, secretária Daniele, infelizmente não com a senhora, mas de nós ter que abrir mão de onde nós tínhamos 1.700 baixar para 1.200, sabendo de tudo o que a saúde passa no nosso município de Caxias do Sul, onde a gente atende mais de 48 municípios além do nosso e sequer vem R$1 de contrapartida dos outros municípios, que a gente já discutiu dentro desta casa, que nós teríamos de alguma forma fazer um consórcio desses municípios, vereador Rafael, porque estou muito preocupado quando o Hospital Geral ficar pronto. Até não ficar pronto é dinheiro imobilizado, é 15 milhões aqui, 10 milhões ali, e depois quem é que vai manter? É uma estrutura inacreditável aquilo lá, que precisa. Mas eu estou preocupado em manter posterior e já estamos que abrir esse debate, vereadora Tati. Mas dizer, secretária Daniela, que a gente aqui, como Casa Legislativa, a gente está ao lado, sim, da verdade e das pessoas que querem, hoje, o atendimento à comunidade. Não podemos, de forma alguma, aqui, a gente abrir mão, como o vereador D'Ambrosa acabou de falar, a Casa do Povo e esses legisladores estão, sim,
ao lado da comunidade em primeiro lugar. Temos que rever essas situações. Infelizmente, esta coordenadora do hospital, ela não conhece a nossa cidade. Pelo que eu estou entendendo e vejo nos discursos dela, só está pensando em lucro para o hospital e não estou vendo a questão humanitária. Cadê a questão humana? A Mitra diocesana é proprietária do hospital, faz parte da coordenação do hospital. E o vereador Rafael, naquele momento, foi cirúrgico dentro do Salão Nobre. As pessoas vão se curar com uma Ave Maria? Não tem como. A gente precisa dos atendimentos, a gente precisa que esses leitos sejam assegurados para que nós possamos regular. O Estado falou isso. Tinha 3 pessoas representando o Estado naquele momento. Estamos repassando mais verbas ainda para o hospital. E aqui acabou de vir, agora, não sei se for por coincidência, mas lá da Zona Norte, 20 dias, vereadora Tati, uma pessoa esperando um leito, já passou diversas vezes no Hospital Pompeia e não tem. E ainda quer retirar a nossa segurança. Então, e tem mais, né, para ficar claro, secretária Daniela. Nós nem estamos pedindo 60% do total do hospital, porque vai ficar pronto novos leitos e aumentaria de 176, é 176 ou 179? 179. Aumentaria mais ainda de 179. E a senhora está tendo bom senso. Mas que nós precisávamos mais, isso a gente sabe. E toda a comunidade sabe. Então aqui está claro que essa coordenadora, quem tem que cair é ela, urgente. Acho que ela não conhece o nosso município, não conhece a nossa situação, e eles têm que rever o quanto antes essa situação dela querer aí vir impor situações que vai prejudicar e muito o nosso município, além dos outros 48. Parabéns pelo grande trabalho e só agradecer a parceria. A casa aqui tem que estar aberta para a senhora repassar para a comunidade a verdade dos fatos, que é o que nós precisamos, que a nossa comunidade que ocupa, né, os leitos hospitalares, a nossa saúde pública, esteja sabendo e não fique, né, pelas, talvez, informações, né, mal colocadas dessa coordenadora que, para mim, está totalmente fora da realidade. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereadora Tatiana Frícia, com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, primeiro agradecer, né, a presença da secretária, que bom que a gente pode ter esses esclarecimentos, né, e é um assunto que vem sendo muito preocupante, porque todos os vereadores aqui, eu tenho absoluta convicção, especialmente o vereador Rafael, os que compõem a Comissão de Saúde são muito demandados. A gente sabe, né, o quanto é difícil, e a gente brinca que a saúde é um saco sem fim. Hoje o município já investe muito mais recursos do que aquilo que é obrigado em lei, e mesmo assim tem dificuldades de atendimento. Então, nos preocupa muito, secretária Daniele, essa situação, né, de que nos parece, e tomara que eu esteja equivocada, mas nos parece que o Hospital Pompeia agora adotou uma medida, uma postura de cumprir o básico, somente o necessário para a filantropia. Eu quero acreditar que não é isso, porque todos nós temos uma história muito íntima com o Hospital Pompeia, todos os vereadores, a comunidade caxiense sempre busca apoiar o hospital em diversas ações. Nós, do PSDB, também buscamos, vereador D'Ambros, emenda parlamentar para ajudar o hospital. Então, há um apoio muito grande da comunidade e a gente não pode aceitar essa mudança de postura em querer fazer apenas o básico, porque nós estamos falando aqui na redução de inúmeros procedimentos, de cirurgias, de exames. Hoje, as pessoas que estão na fila de espera vão ser muito prejudicadas, vereador Renato. O senhor imagine, existe uma média histórica de atendimento que o hospital sempre manteve com excelência, sempre fez e prestou um atendimento ótimo para a comunidade, e me parece que agora está querendo fazer apenas o básico pela lei da filantropia. Secretária, eu tenho uma dúvida, né? Gostaria que a senhora esclarecesse na prática o que muda com esse desejo do Hospital Pompeia em fazer ele a regulação de leitos, o que muda para a população, para a gestão. E deixar esse apelo, né, para que a Lara seja sensível, seja humana, né, verifique o histórico desse hospital junto à comunidade e ajude a nossa comunidade, porque, de fato, um hospital com uma história de 108 anos e que sempre se fortaleceu junto à comunidade,
não pode agora pensar apenas na questão financeira. É necessário, sim, a questão financeira, sem dúvidas, mas sem deixar o atendimento e sem deixar as pessoas, né, sofrendo ainda mais, passando mais dias, horas, esperando um leito, esperando atendimentos e exames. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Renato Oliveira, deseja se manifestar? Com a palavra, então. Presidente, esse impasse, a gente está vendo que tem algumas dificuldades aí para... Mas na última reunião eu vi que o município ia reunir com o Estado, né? Porque o Estado estava junto para ver a resposta, secretária Daniela. Para nós é importante saber o resultado que tem, né? Que teve até agora, porque nós sabemos que o SUS, e uma das coisas que o prefeito disse, né? Se o Hospital Pompeia deixar de atender, um hospital centenário, deixar de atender, que dê um prazo para a prefeitura, né? Então, hoje, que a senhora repete hoje aqui, diz que o contrato está vigente, né? Por mais ainda, no mínimo, 6, 7 meses, né? Então, isso nos tranquiliza um pouco mais. Mas, assim, eu acho o SUS, nós que dependemos do SUS, nós precisamos que não diminuir os atendimentos. Na verdade, o que eles dizem, né? O Pompeia diz que o atendimento não vai ser diminuído. Eles dizem que não, né? Vai ser diminuído os leitos, que é os 60%, que é os 179 leitos, né? Mas para nós, esse impasse, eu não lembro em outras épocas, né? Ter um impasse com o Hospital Pompeia, uma gestão que em outras épocas. E agora é uma outra maneira de gestão. Que parece para nós que não quer saber do Sistema Único de Saúde. Então, se não quer isso, na verdade, a filantropia vai cair, né? Eles têm que saber disso. Quanto recurso foi mandado para o Pompeia no decorrer dos anos? Eu queria ouvir aqueles diretores do Hospital do Pompeia de antigamente, o que eles estão dizendo hoje dessa situação? Que as pessoas que eram mais humanas, né? Assim, a gente não sabe, porque o que a Nara está transmitindo? É uma gestão. Para mim, ela é a gestora, né? E tem um grupo dizendo que é para fazer isso. Então, assim, eu acho que o município tem que se preparar para gerenciar o SUS de fato em Caxias. Para gerenciar de fato, o recurso está indo, a prefeitura mandou ano passado o recurso, está mandando o recurso esse ano de novo, então o SUS, que nem o vereador Rafael disse, não é só Caxias, é toda a região, mas nós temos que se preparar, porque se vir aí, como querem, né, a terceirização de fato, diminuir tudo ali no Pompeia, como foi feito na questão da hemodiálise, como foi feito no pré-natal, essa diminuição nos preocupa já bastante. Isso já está acontecendo agora. De 1.000 e poucas sessões de hemodiálise, vim para 700 e pouco, a questão do pré-natal, isso já está acontecendo. Então, essas preocupações estão bastante grandes, né? Então, a gente precisa saber a conversa que houve com o Estado, entre o Estado e o município, com o Pompeia, para a gente, e o que tranquiliza um pouco esses 6 meses de negociação, né? Porque o SUS está vigente nesse país, mesmo que precariamente mandando os recursos mas o Estado tem mandado os recursos até inclusive atrasado, é o que as informações que a gente sabe pela imprensa, e agora retificado, nós esperamos que esses recursos estejam em dia mesmo, para a gente não poder aí no fim do ano ter mais dificuldade ainda para aquelas pessoas que mais precisam, né? Então, muito obrigado, é isso, senhor presidente. Mais alguém? Para não dizer que depois, talvez, alguém que esteja online. Secretária, a senhora tem até 5 minutos para fazer as considerações finais e se puder responder os questionamentos. Então tá, muito obrigada.
aos vereadores que aqui se posicionaram, principalmente nos apoiando e respaldando a todas essas decisões que, repito, são sempre pautadas naquilo que a nossa comunidade precisa. Então, respondendo aos questionamentos que foram apresentados, né, o vereador Cadori reforçou a imagem, a importância que o Hospital Pompeia tem dentro do nosso município e a sua importância, relevância e excelência de serviços prestados. Então, realmente, seria uma perda muito grande para o município, em algum momento, ter que abrir mão de serviços ou desse prestador que é tão importante e que toda a história prediz e ratifica a importância deles no nosso sistema de saúde. Eu não comentei aqui de forma clara, vereadora Denise, com relação à redução das sessões de hemodiálise. Na renovação do termo de fomento, daqueles R$1.800.000 que a gente repassa por mês de recursos próprios para o hospital, o hospital pleiteou, já nessa renovação que aconteceu no mês passado, a redução de 30% do número de sessões de hemodiálise. Algo que nós não aceitamos, até mesmo porque, havendo essa redução, nós precisamos de um tempo mínimo de reorganização, né? Então, mas o hospital queria, e foi uma negociação bastante difícil, que a gente acabou tendo, e acabamos por, renovando o contrato, mantendo o número das sessões de hemodiálise, que está baseada no número de máquinas que o serviço tem, que a nossa equipe, junto com o Estado, esteve lá verificando essa disponibilidade de área física e capacidade técnica de atendimento, e, por isso, não concordamos com a redução. Porém, ficou acordado com o hospital que, em um ano, nós precisamos, enquanto Executivo Municipal e Governo do Estado, porque aí o Governo do Estado entrou com a gente nessa discussão, porque a hemodiálise no Pompeia é referência para vários municípios, não só para Caxias, buscando uma alternativa. Temos um ano, então, acordado com o hospital para buscar a alternativa de atendimento para essa redução que é proposta e que o hospital afirma que irá fazer. Então, já envolvemos o Estado nessa discussão e estamos buscando essas alternativas e, claro, esperando a sensibilidade do hospital, talvez nesse meio tempo, de voltar atrás desse pleito. Vereador Rafael, realmente, nós temos alguns pontos divergentes, né? Mas é importante ressaltar aqui de que nós, Secretaria Municipal de Saúde, Executivo Municipal, e o vereador Bressan trouxe isso na fala dele, já cedemos em vários pontos. Cedemos entendendo as argumentações do hospital de capacidade técnica, né, porque tem, sim, limitações, inclusive físicas, para prestar alguns atendimentos, como, por exemplo, aquela quantidade de consultas traumatológicas. Então, entendemos, acolhemos argumentos técnicos, porém, tem algumas coisas que, realmente, o nosso entendimento e o entendimento legal é de que essa questão dos 179 leitos precisa, sim, estar no contrato. O Estado representa, nessa negociação, os 48 municípios da região, e o Estado está conosco, está participando das reuniões. Inclusive, o hospital foi chamado para uma reunião no Estado, baseado nessas solicitações. Então, o Estado tem representado e tem aí nos apoiado nessa luta e nesses pleitos e nessas negociações. Com relação também a que vários vereadores fizeram comentários com respeito às declarações que estão sendo feitas na imprensa por parte do hospital, e dizer para vocês que nós optamos por não responder isso através da mídia. O nosso entendimento foi de vir aqui, expor para vocês, vereadores, que representam os mais de 500 mil caxienses, e expor realmente a situação. Né? Eu não vou, né, enquanto secretária municipal de saúde, ficar respondendo através de entrevistas. As respostas elas precisam ser dadas de forma presencial,
junto com aquelas pessoas que têm relação com o fato que está acontecendo. O hospital, Mitra Diocesana, Pio Sodalício e representantes do Poder Legislativo, sim, ao contrário do que, de uma maneira um tanto indelicada, foi colocada, né, pelo hospital. A vereadora Tatiane nos perguntou o que pode mudar para a população se nós aceitarmos o pleito do hospital de não manter os 179 leitos no contrato. E já respondendo o questionamento do vereador Renato, a posição do Estado é de que os 179 leitos devem sim compor o contrato. Então, nós não iremos abrir mão deste número. Então, efetivamente, para a população não vai mudar nada. A regulação, como eu coloquei na minha apresentação, ela é de responsabilidade do gestor. E, segundo o entendimento do Estado, que já era o nosso entendimento, regular algo que não tem um quantitativo físico mínimo ficaria bastante difícil e vago, né, vereador D'Ambrosio? Não é algo concreto, inclusive dificulta a própria prestação de contas por parte do hospital com relação à manutenção dos 60% de serviços que devem ser ofertados ao SUS. E quando a gente fala de 60% da prestação de serviços, o leito hospitalar, a internação, também é um serviço. Então, por isso, o nosso entendimento e o entendimento do Estado, da mesma forma que venho a anuir, né, aquilo que já era a nossa posição. E agradecer mais uma vez pelo apoio de todos vocês, nos colocando à disposição. São muitos termos técnicos, vereadores, são contratos bastante longos, específicos. Fica difícil para a gente, em tão pouco tempo, conseguir explicar de uma maneira mais clara. Eu procurei simplificar da melhor forma possível, mas eu e minha equipe lá na Secretaria estamos à disposição. Se alguém quiser obter maiores informações ou detalhamento daquilo que a gente trouxe aqui. E só mais um outro detalhe, para finalizar, que eu não referi na apresentação, eu acabei não falando, o hospital já manifestou o interesse em descontinuar a assistência materno-infantil no hospital. Isso ainda não foi negociado, isso ainda não foi trazido para as discussões que envolvem o contrato, porém a instituição sinalizou que não tem mais interesse em manter a maternidade e a pediatria no hospital. E aí não só para o SUS, mas como serviço como um todo. Como eu disse, isso ainda não foi trazido para uma mesa de discussão, mas já foi sinalizado pelo hospital enquanto decisão de encerramento dessas atividades em tempo e em prazos que serão acordados posteriormente. Obrigada. Vereador Rafael, o regimento não prevê, mas pelo fato do senhor estar à frente na Comissão de Saúde, o assunto pertinente, 1 minuto. Não, é só um questionamento, presidente. É que na reunião que nós tivemos com o prefeito, né, com a Secretaria de Saúde e o Pompeia, ficou estabelecido, então, e a Daniela já meio que falou aqui, na sessão que foi encaminhado já alguns pareceres, né? Então, tanto do município, tem o jurídico aqui, o Mário, do Estado, a Cláudia ficou responsável pelo Estado, e o TACA ficou responsável pelo parecer do Ministério da Saúde, né? Isso. Porque esse assunto vai se encerrar ali na metade ali do primeiro semestre, né? Um indicativo. Mas se a gente já tiver pareceres, a gente já pode, porque senão vai ser um tensionamento até o final do encerramento do contrato, que nós vamos ficar debatendo e vai virar uma bola de neve, que os nossos telefones não pararam. Nesses últimos dias que entrevistas estão sendo dadas, as pessoas estão angustiadas. Então, mais ou menos, Daniela, um encaminhamento, né? O que a gente pode esperar nos próximos dias, né, de solução e de encaminhamento. Obrigado. O parecer do Estado nós recebemos ontem de tarde, vereador Rafael, e o parecer da PGM, acredito que nos próximos dias já seja também disponibilizado para que a gente possa, então, chamar o hospital novamente e chegarmos a um meio termo. Muito embora o contrato vença só em junho de 2022,
E essa é uma solicitação que a gente, enquanto secretaria, sempre fez ao hospital, agilidade nessa renovação, porque sem a renovação, o hospital não vai receber aqueles recursos do Estado. Eles estão retidos no município porque não há instrumento legal de repasse. Então, nós, município, queremos renovar o contrato, né? Não aceitando algumas mudanças de cláusula, algumas outras nós já aceitamos, mas nós também não queremos que isso se estenda, Rafael, porque o hospital é merecedor dessas verbas que estão sendo repassadas pelo governo do Estado, e se não houver renovação do contrato, ele não vai receber. Então, acredito que nos próximos dias, a gente está conversando com o Procurador-Geral TACA praticamente todos os dias. Ontem eu já enviei para ele o parecer do Estado, que certamente vai subsidiar também o parecer da PGM. E, no dia seguinte que tivermos essas informações, nós chamaremos o hospital. Então, reafirmaremos a nossa posição. Colegas vereadores, eu não acompanhei ainda as entrevistas nas redes sociais, mas o que a população e nós queremos saber, se isso for colocado em prática, quanto mais atendimento vai ter para a população. É isso que queremos saber. Sabe por que não aparece nada? Porque não tem. Então, nós queremos saber isso. O que me parece, secretária, quando vem uma pessoa de fora, me parece que nem um treinador que veio há pouco tempo para implantar um sistema de saúde financeira. Nós estamos preocupados com a saúde do povo, não a saúde financeira. Senão temos que fazer uma campanha Volta Ferrer. Então, agradecer. Secretária, estamos juntos. Essa luta é junta, é conjunta. Todos aqui estão aqui para representar a nossa população. A senhora faz um belo trabalho diante da estrutura que tem. E, se precisar, voltaremos com esse assunto, mas tenho certeza que ainda vai dar muita polêmica, porque é a saúde da população que estamos discutindo aqui. Agradecer pela visita aqui na Câmara e, na necessidade, volte sempre. Obrigado. Suspendemos alguns instantes para a despedida das nossas autoridades aqui que nos visitam hoje pela manhã.
Em declaração de líder, a bancada do